Estamos no mês de outubro, um mês onde a gente fala muito sobre a saúde da mulher, câncer de mama, né? O Outubro Rosa. E a nossa médica integrativa, a doutora Ana, veio aqui para a gente falar um pouquinho sobre os fitocannabinoides nessa parte. Câncer de mama, tratamentos, enfim, tudo que envolve a saúde da mulher. Não é isso? Isso mesmo, é um prazer estar aqui. Vamos compartilhar muito conhecimento. E então eu queria que tu nos explicasse essa relação aí dos fitocannabinoides, da Uhum. saúde da mulher, prevenção de câncer de mama, tratamento ali do câncer de mama, no pós, enfim, conta tudo para nós. Sim, então. Como médica integrativa, né, eu acompanho várias mulheres que passam por diversas fases da vida, tanto a parte da adolescência para a parte adulta, né, criança, a parte da mulher adulta que passa por diversas comorbidades, diversas doenças e que a gente utiliza, né, os fitocannabinoides como um arsenal para melhorar e trazer mais qualidade de vida. Então, quando nós falamos, por exemplo, de uma mulher que está na menopausa, né? Ali tem vários sinais e sintomas, como ansiedade, insônia, a falta de libido, né? A depressão, que associa, né, essa queda brusca do desvio hormonal e que piora todo o quadro. Então, associado à terapia de reposição hormonal, a gente pode sim utilizar o uso de fitocannabinoides, que é algo que traz mais bem-estar, reduz a ansiedade, né? Reduz ali a chance de depressão profunda, por exemplo, e é um acompanhamento a longo prazo. A gente sabe que é uma fase grande da vida, né? Então, ali tem mulheres que ficam sintomáticas, né? E mesmo após iniciar a terapia de reposição hormonal, tem ali, né, um tempo para melhorar e regularizar, né, todo esse quadro. Então, é algo que ajuda, sim, beneficia, sim, a paciente e que reduz muito os sinais e sintomas. Né? Quando a gente fala de algumas doenças específicas, como a endometriose, a fibromialgia, a dismenorreia, né, a dor, na tensão pré-menopausa, pré-menstrual, desculpa, na tensão pré-menstrual. Então, tem toda essa questão que também ajuda bastante, porque reduz muito a inflamação, é um anti-inflamatório potente. Quando a gente associa o CBD e o THC, a paciente reduz a ansiedade, reduz a inflamação, reduz o quadro de dores, né, relacionado à parte menstrual, principalmente, a parte da fibromialgia, que o paciente tem muita dor muscular. Então, a gente consegue, sim, trazer muito mais qualidade de vida para esses pacientes, principalmente com essas comorbidades, né, com esses diagnósticos, e ver ali uma melhora bem significativa social da mudança de estilo de vida. Quando a gente pensa na medicina integrativa, e aí você falou sobre várias faixas, né? Faixa etária da vida da mulher. Se a gente encontra, de repente, numa adolescência, talvez já muda todo esse caminho e afasta a probabilidade da mulher ter um câncer de mama. Sem sombra de dúvidas, né? A gente sabe mais assim do que claro, né, nos estudos que câncer, né, tumores, essa proliferação celular está muito vinculada à parte do estilo de vida. Então hoje a gente tem muito acesso, né, tanto à parte alimentar quanto ao sedentarismo, tabagismo, né, os vícios em si, o álcool, um estilo de vida muito sedentário, que muito, digamos, muito inflamatório, né? Um estilo de vida que inflama muito o organismo, tudo isso pode sim desencadear, né, esses genes ali, esses genes que estão expressos já também, né, e desencadear sim um tumor, né, tanto de mama, né. Além disso também tem a questão emocional também, que a gente precisa sempre estar associando e vinculando ao quadro físico, né, dessa paciente. E quando a gente já fala sobre os uso de canabinoides em uma paciente em tratamento, por exemplo, ela se beneficia muito porque a gente consegue tirar algumas medicações como o tramal, né, e até mesmo essa hiperêmese, né, que é quando a mulher desencadeia ali muitos vômitos devido à quimio, tem muitas reações, né, perante o tratamento, a gente associa o canabidiol também para melhorar esse quadro. Então, é bem interessante esse acompanhamento, né, e desmame de outras drogas que são muito ruins, né, a longo prazo, para o uso dos fitocannabinoides. Então, uma mulher
em tratamento para o câncer de mama, pode buscar uma médica integrativa, pode fazer o uso dos fitocannabinoides. Não tem Nenhuma nenhuma contraindicação. contraindicação. Não, muito pelo contrário, é bem indicado, né? E não tem também nenhuma interação medicamentosa, né? Então a gente consegue, tem em alguns quimioterápicos, só que a gente consegue ali tateando o horário de uso, né? Com o tempo de meia-vida dessa medicação, utilizar em outros horários ou um dia antes, né? E aí a gente consegue fazer um manuseio bem bacana para que ela realmente reduza todos esses sinais e sintomas, né, adversos, aí também os efeitos adversos da própria quimio, né? Então é bem interessante. Nossa, adorei. Sensacional. Então, acho que é a mensagem para o Outubro Rosa, Sim, né, para as mulheres, tanto na parte de prevenção quanto aliada ao tratamento. com certeza, né? Então, quanto mais você, mulher, se conhece, né, e investe na sua saúde, melhor. Então, observe seu corpo, faça escolhas saudáveis, invista em você. Obrigada por dividir tanto conhecimento e até a próxima. Até mais. Muito obrigada. Estamos no mês de outubro, onde a gente fala muito aí sobre o Outubro Rosa, sobre os cuidados da mulher na prevenção do câncer de mama. E hoje eu trouxe uma cardiologista para a gente falar sobre essa ligação entre câncer de mama, saúde do coração. Bem-vinda ao Minuto Mamãe e Bebê. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com você. Muito bom ter você aqui, porque eu sei que vai trazer muita informação de qualidade e eu queria entender, assim, essa relação. Quando a gente cuida, quando a gente fala do câncer de mama, a gente se cuida, a gente acaba, como a gente estava conversando, cuidando da saúde cardiovascular também. Sim. Nós médicos, assim, cardiologistas e ginecologistas, nós somos os médicos clínicos das pacientes, né? Eu sempre brinco, assim, que se a paciente tem um gineco e tem um cardiologista, as coisas estão indo bem, que a gente consegue sempre nas consultas, assim, que a gente recebe as pacientes, a gente consegue fazer uma abordagem geral, né? Nessa primeira consulta, a gente vai questionar o histórico ginecológico dessa paciente, né? O histórico familiar em relação não só às questões cardiovasculares, mas em relação às questões de câncer de mama, câncer de útero, câncer, né, de ovário. Então, essa oportunidade que a gente tem de atender essas mulheres, a gente acaba rastreando tudo um pouquinho, assim. Eu sempre falo que, assim, a diferença da mulher para o homem, que o homem tem um pouco de preconceito em ir ao urologista por questões, né, culturais, mas as mulheres vão à ginecologista desde cedo, né? Então, assim, elas geralmente têm as ginecologistas na entrada desde a primeira menstruação ali, e a gente entra um pouquinho mais tarde na vida da mulher, mas a gente acompanha essa mulher ao longo da vida toda. Então, assim, muitas vezes elas vêm para uma consulta cardiológica depois dos 40 anos, por exemplo, e faz 2 anos que não vão na ginecologista. Então eu já puxo, e aí, como que tá? Já fez os exames de mama? Já fez preventivo esse ano? E a gente vai conversando e vai conseguindo trazer essa mulher para se cuidar mais, né? Então a gente precisa sim ter esse olhar, eu brinco de um olhar integrativo, mas na verdade é um olhar para a paciente como um todo, né? Então, assim, essa oportunidade que a gente tem de fazer diagnósticos precocemente é tão fundamental para salvar a vida dessas mulheres, considerando mortalidade, né? E a gente sabe que ainda a doença cardiovascular ainda é a principal causa de mortalidade nas mulheres, né? O câncer de mama vem como segunda causa de mortalidade, né? Então, assim, a gente tem muitas coisas em comum, né? Então, os fatores de risco são mais ou menos os mesmos, né? Parecidos e, enfim, a gente tem que pensar no sobrepeso, que é um fator de risco importante para o câncer de mama e para a doença cardiovascular, colesterol alto, hipertensão, o tabagismo, o sedentarismo, o estresse. A gente tem questões familiares, né, e heranças que aí a gente não consegue modificar. A gente tem que estar atento para quando que a gente vai começar a investigar essas pacientes, tanto do coração quanto da parte ginecológica mesmo, né? Teve uma mãe com câncer de mama aos 35, essa menina precisa de ser investigada
precocemente, não só depois dos 40 anos, né? E na doença cardiovascular é a mesma coisa. A mãe infartou, tem 5 stents no coração, a gente precisa o quanto antes começar a acompanhar essa paciente, para a gente procurar se ela tem realmente um colesterol alto, se ela tem algum outro fator de risco que ela possa ter um risco de um evento cardíaco ainda jovem, né? Obviamente, assim, os riscos maiores do ponto de vista cardiovascular, das mulheres terem um infarto, terem um AVC, ficarem hipertensas, geralmente é depois da menopausa, após os 40 anos, né? O estrogênio na vida da mulher é protetor do ponto de vista do endotélio da mulher, ele protege essa mulher durante toda essa fase reprodutiva dela. Então, quando a gente entra depois dos 50 anos, a gente tem que tomar outros cuidados que a falta do estrogênio impacta essa saúde dessa mulher, né? Então, a gente tem que ter um olhar muito atento para essa mulher. Então, eu sempre falo para as mulheres que vão iniciar a terapia de reposição hormonal, né, nessa fase da vida, que a avaliação cardiológica é tão fundamental quanto a decisão da ginecologista de usar ou não usar o hormônio, né, que via hormonal você vai utilizar, se é via oral, se é via transdérmica. A cardiologia tem participado cada vez mais dessa decisão compartilhada com as ginecologistas para garantir que essa mulher fique bem diante do tratamento dos próximos anos, né? Então, são 2 especialidades que estão cada vez mais caminhando juntas, assim, né? Então, a gente tem um papel muito importante na vida das pacientes, né? De orientá-las, de acolhê-las, de ouvi-las, porque as mulheres têm muitas queixas que às vezes os pacientes homens não têm, né? E elas se preocupam muito mais com a saúde do que os homens, né? De maneira geral. Eu vejo, assim, elas são mais cuidadosas, mas nem sempre tanto, né? Às vezes a correria deixa para depois, não tô sentindo nada, depois eu faço, depois eu vou, e o depois vai passando e as pacientes vão deixando a sua saúde para depois, né? Nossa, adorei. Muita informação boa. E a gente tem, assim, uma informação que o homem que infarta, a mulher não infarta. E é um mito absurdo, porque se a gente ouve falar tanto no câncer de mama, e o câncer de mama perde para o infarto, então quantas mulheres aí infartam por ano? Muitas mulheres. Então é um dado, assim, que a gente tem que realmente cuidar. Então aproveitar o Outubro Rosa aí, com certeza, fazer todo esse rastreamento, né, de doença na mama, mas aproveitar já fazer o check-up cardiológico. Isso. Muitas vezes a gente tem que lembrar, assim, que nas pacientes que têm mais idade, o sintoma cardiovascular de um infarto não é tão típico quanto é no homem. É importante reforçar isso, assim, aquela dor que aperta o peito, que o paciente tem, que irradia para o braço, irradia para o pescoço, nem sempre ele aparece na mulher. Às vezes é um cansaço que você não explica, às vezes é uma paciente que está tendo desmaios, tonturas também são sintomas de alerta para que a gente investigue mais esse coração dessa mulher, sabe? Então são o que a gente chama de sintomas atípicos, mas que para as mulheres é muito comum. Então, a gente precisa estar sempre de olho nos detalhes, assim, a paciente te conta o que ela tem, ela te conta o que precisa ser olhado, sabe, na maioria das vezes. Adorei, obrigada por dividir tanto conhecimento conosco, tantas informações de qualidade, e até a próxima. Obrigada, tchau, tchau. Agora chegou um momento de falar sobre qualidade de vida, sobre alimentação saudável, sobre cuidados com a gestante, com a criança na introdução alimentar e com qualquer pessoa em toda a vida. E eu trouxe uma pessoa que é especialista nesse assunto, ela é excelente em levar alimentos saudáveis, praticidade para as famílias. Isa, bem-vinda. Obrigada. Queria então que tu contasse um pouquinho para nós de como que surgiu a Cardapin. Tá, beleza. Como me foi apresentado, né, meu nome é Isadora, e desde muito antigamente, desde quando eu era adolescente, quando eu era criança, eu fui uma criança gordinha, algumas fases obesa, então eu já tinha meio que esse problema com a alimentação e não conseguia ver como algo realmente natural, saudável, tinha essa questão, né? E aí, desde muito adolescente, eu era amiga da marmitinha. Então, porque eu queria me alimentar saudável e eu levava a minha comida comigo. E olha só que interessante. Hoje, a gente vê uma pessoa comendo marmita, o que a gente pensa? Disciplinada, focada, mas naquela época era vergonhoso. As pessoas pegavam no meu pé, as pessoas achavam estranho, só que eu queria muito mudar a minha realidade.
Confesso que eu ainda digo, né, que o que faz mover a gente mesmo se alimentar bem, geralmente, quase sempre é pela estética, mas não tem problema, porque quando tu vai pela estética, o combo da saúde vem junto, não tem para onde fugir. Então, desde muito nova, eu já tentava me alimentar de forma saudável. Só que o meu ambiente não colaborava, né? Desde família, amigos, eu não vivia no meio de pessoas que tinham essa consciência de se alimentar de forma saudável, mas eu queria. Então, eu era amiga da marmitinha. Da onde surgiu o meu negócio? Eu comecei a estudar sobre desenvolvimento pessoal, empreendedorismo, e eu sempre trabalhei de carteira assinada, e eu também não tive educação financeira, então, como a maioria dos brasileiros, né, era tô rico, tô pobre, aquele eterno ganha-gasta, e cheguei num momento, assim, eu acho que uns 27 anos, eu estava exausta daquilo. Eu falei assim, não, eu quero resolver a minha vida. E passando pela minha pior fase financeira da vida, onde eu trabalhava com consignado, eu ganhava uma comissão boa, mas gastava tudo que eu ganhava sem rotina financeira nenhuma. Chegou um momento onde o banco mudou algumas regras internas e eu simplesmente não consegui vender mais, porque eu fazia portabilidade de consignado, eu reduzia a taxa de juros de empréstimo. Só que eles tinham colocado uma regra que era só a partir de 20 parcelas pagas, e antes era a partir de uma. Eu praticamente fiquei um mês sem vender nada. E eu só ia vendo meu dinheiro na conta diminuindo. E eu estava bem nessa fase, estudando sobre desenvolvimento pessoal, sobre empreendedorismo e tal, que eu cheguei ao momento de olhar para minha conta, eu tinha 70 centavos na minha conta. E eu falei assim, cara, eu preciso tomar uma atitude. Mas como eu já estava trabalhando em casa, de home office, já não estava mais no CLT, eu falei assim, eu não quero voltar para a realidade do CLT. O que eu posso fazer? Cara, eu não sei fazer nada. Nem arte na praia eu tenho para vender. O que eu vou fazer? Aí eu pensei assim, vou vender marmita. E eu mal sei cozinhar. Todo mundo acha que eu também adoro cozinhar. Eu falei, não, eu não adoro. Eu sou a minha cliente perfeita, eu não gosto de cozinhar. Que legal. Mas foi justamente porque eu era a amiga da marmitinha. Então, as pessoas já me procuravam para pedir dica de alimentação, para saber como eu me planejava, como que eu cuidava da minha rotina. Então, a ideia do meu negócio não veio do dom da cozinha, veio para mudar a minha realidade da minha família financeira. Foi uma decisão baseada nisso, com 70 centavos na conta, com conta de luz atrasada nesse rolê. Mas algo que fez sentido para mim, porque eu já era conhecida como a menina da marmitinha. Foi aí que iniciou o meu negócio, totalmente ao contrário do que todo mundo pensa. Porque geralmente a gente imagina, eu sei cozinhar, gosto de cozinhar, vou criar algo nesse universo, mas na verdade não era bem isso, tu é a tua cliente perfeita, porque esse é o cliente, é que não sabe cozinhar, ou que não quer, ou que não tem tempo, né? E aí, me conta como foi essa evolução, criou a empresa e hoje, o que é a Cardapim? Tá, vamos lá. Comecei muito crua. Tá? Não entendia sobre empreendedorismo, não entendia sobre venda, sobre marketing. Como que eu iniciei o meu negócio? Até uma história para inspirar, né? Hoje eu sou mentora também de mulheres que querem deixar de ser cozinheira e se transformar em empresárias. Então, eu também tenho um outro negócio além das marmitas, né? Que são cursos, mentorias, acompanhamento. Justamente por eu não repetir a história da maioria de saber cozinhar e criar um negócio, como eu sempre fugi da cozinha, para mim foi mais fácil fazer meu negócio crescer, porque eu não tenho apego à cozinha. Eu mal sei cozinhar. E o que acontece com as cozinheiras? Elas vão pelo amor à profissão, fazem a melhor comida do mundo, mas não conseguem vender. E elas não entendem por que o concorrente, que é ruim, que é bem pior, cresce, e elas não, porque tem que entender de marketing, gestão, comercial. Então, elas têm dificuldade nisso, porque elas são muito boas cozinheiras, né? Então, quando eu iniciei minha jornada muito crua, e como que foi, né? Eu simplesmente criei um cardápio no Paint. Não, eu não sabia mexer no Canva, tipo, crua. Não sabia nada. Nada. Mandei para os meus amigos e pedi 50% do valor adiantado. Aí, quando eu vendi, que eu vi que a ideia realmente dava certo, eu fui pesquisar qual era a embalagem. Nesse nível, tá? E aí foi que iniciou meu negócio, captando dinheiro, vendendo sem nem saber fazer ainda, mas eu precisava ter uma solução muito rápida, né? A minha empresa funcionou durante 3 anos e meio na minha casa. A minha cozinha industrial ela é recente, ela tem recém 1 ano e meio, mais ou menos, a Cardapim vai completar 5 anos agora. Então, durante esses primeiros anos, foi dentro de casa, foi me transformando naquela pessoa que não sabia, por exemplo, há 3 anos atrás, eu jamais estaria aqui sentada conversando contigo, até a tua própria comunicação como dona, tu saber apresentar o teu produto, ter segurança, leva um tempo, né? Não é todo mundo que inicia
já estudada, entendendo como se preende dessa maneira. E o mais interessante foi que, como tu falou, né, eu sou a minha cliente ideal, né? Quando eu tirei a minha cozinha do meu apartamento, o meu gás durou 8 meses. Tipo assim, porque eu não cozinho nada. Nada. E isso é muito legal, porque refletiu na vida do meu filho, né? Eu também tive um filho que teve problemas em relação à obesidade, quando eu ainda não empreendia com isso. Hoje, o meu filho também, 100% da alimentação dele é baseada em marmitas. E eu até gosto de brincar com o pessoal, né? Quando eu falo, vocês acham que fralda é cara? Espera chegar na parte do Booking. Que é o meu filho querendo criar músculos, porque ele tem 16 anos, né? Então, ele come, é o Booking, ele fala, né? Ele treina e tal. Então, foi toda uma jornada de, né, aprendizado. Claro, como todo negócio, não é só subida, é descida, subida. Já cheguei a desistir do meu negócio, fiquei 3 meses com ele fechado, voltei, sabe? A vida do empreendedor é assim. E hoje a Cardápio, acredito ser a referência número 1 de personalizados na Grande Florianópolis, porque a gente tem muitas empresas de marmitas, cardápio fixo, bem maiores que a minha, né? Várias referências, mas praticamente nenhuma personaliza, né? Porque é um trabalho mais especial, mais delicado, demanda mais horas de trabalho, né? Tudo isso. Então, hoje a Cardápio é uma cozinha industrial, é uma empresa que não vende comida, né? A gente vende o sonho, o objetivo da pessoa, porque eu sempre falo, se a pessoa ela quer comprar uma refeição saudável, não é para matar a fome, né? Ela tem uma dor ali dentro, que seja uma dor estética, que seja uma dor de saúde, mas ela tem um desejo por trás. Porque se fosse só o sabor e matar a fome, ela ia numa comida fresca, ela ia num hambúrguer, ela ia numa pizza. Não, ela tem um projeto, um sentimento por trás, né? Então, aqui é realizar justamente, o meu produto vem para realizar aquela satisfação que a pessoa sempre procurou a vida inteira, de tentar se alimentar bem, se olhar no espelho, né, se sentir bem. Até a gente fala aqui com mães, né, eu acho muito legal falar, eu sou mãe, a gente sabe que o corpo de uma mãe muda. A gente sabe que inseguranças se criam, né? Hoje, a maioria das mulheres não tem coragem de ficar sem roupa na frente do próprio esposo. Daquele cara do próprio homem que ela decidiu ficar para o resto da vida, que é o cara que ela mais confia. Então, não é sobre comida, é sobre trazer a autoestima de novo da mulher, ela se sentir bem, se sentir valorizada. A partir do momento que tu tá bem consigo, né, com o seu corpo, tu se expressa melhor, né? Assim como no caso do meu filho, como ele já foi obeso quando criança, ele não queria falar com os amiguinhos, ele queria se esconder. Então, é muito mais do que só o shape, muito mais do que só o físico. Quando tu tá bem, com um corpo saudável, tu bota até o teu interior para fora. Porque tu não quer se esconder, tu quer se mostrar, tu tá se sentindo bem. Não sei se tu já passou por esse sentimento, assim, tipo, colocar uma roupa e não ficar bem. E aquele momento que tu tá se cuidando, tu coloca e tu tá se sentindo bem, tu quer falar as coisas que tu pensa pro mundo, ou até os teus negócios prosperam mais porque tu tá bem consigo mesma. Verdade, Isa, já passei, passo, então foi aí que eu conheci a Cardápio e todo esse sentimento que tu falou é um sentimento que eu carrego, adorei conhecer o início da Cardápio e espero te receber mais vezes aqui pra gente falar um pouco mais sobre essa empresa maravilhosa. Obrigada e até a próxima. Agradeço, estarei aqui mais vezes, com certeza. O assunto de hoje é tão especial, eu tô cheia de curiosidade. Trouxe uma pessoa maravilhosa para falar sobre células tronco, a Sol, a nossa enfermeira e consultora de amamentação. Bem-vinda novamente. Obrigada. Que cenário, hein, amiga? Tá lindo, né? Óbvio que na primeira gravação nesse cenário novo tinha que estar a nossa número 1 do Minuto Mamãe Bebê, né? Que legal. Solzinha, o que a gente tem para falar sobre isso aqui? É uma novidade, né? Tantos anos gravando... E nunca lembramos disso. Nunca lembramos desse né? assunto e agora você trouxe e eu tô cheia de curiosidade. Então, há muitos anos eu já faço coleta de células-tronco, que é a coleta do cordão umbilical. Então, depois que eu descobri que muitas doenças elas são curadas, muitas mães não sabem. E o que mais me trouxe essa vontade de falar sobre células-troncos? Quando eu descobri que a Cor de Vida, que é a empresa a qual eu faço coleta, né, é uma empresa muito fiel, assim.
E você recebe treinamento para fazer essa coleta, né? E eles te cobram muito. É algo que é muito seguro. E todas as células que eles enviaram para tratamento, elas nunca voltaram. Sempre foi células muito saudáveis. Entende? Então, é um laboratório de confiança, né? E o que mais me chamou a atenção é que, por exemplo, tem uma família carente e que a família tem um filho com leucemia. E preciso curar meu filho, né? Então, essa família ela tem condições de engravidar, ter seu novo filho, o laboratório presenteia essa família com a coleta de graça, armazena, né? E essas células que são colhidas desse neném vai lá para fazer a cura da doença do primeiro filho. Nossa, Sol, tô arrepiada. E o laboratório faz isso, é um projeto social, entendeu? E isso me chamou muita atenção, porque você sabe que eu atendo um monte de gente carente, e quando me falam de algo social, me chama muita atenção. Porque Daí- é uma linha tua também. Tu faz muito isso, tu ajuda muitas pessoas. Então, quando alguém te mostra esse lado, te conecta também. Conecta. E isso me chamou muita atenção. Então, as mães precisam entender assim, ó, que o armazenamento ele não tem um valor absurdo. A gente não paga um seguro de carro. É como se fosse um seguro de vida para um filho, para um pai, né, para um avô, porque no Brasil as células-tronco elas podem ser doadas para parentes de primeiro grau. Nos Estados Unidos é diferente, mas no Brasil ainda pode só para parentes de primeiro grau. E é algo que tipo, não tem nenhum problema para o bebê, nenhum problema para a mãe quando a gente vai coletar, porque o bebê nasce tanto de parto normal quanto de cesárea, é tudo colhido de forma estéril, né? Que dá trabalho, vou te dizer. Eu imagino. Né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. A coleta precisa ser uma coleta boa, então a gente tem que ter uma certa experiência, né? O laboratório ele te cobra isso e com razão, né? Porque é algo que, imagina, é o nome da empresa que está ali, né? E você dá o primeiro minutinho ali para o bebê conectado no cordão ainda, clampeia o cordão. A partir do momento que o bebê ou está com a mãe ou está com o pediatra, você já vai coletando. Coleta intraútero, porque a placenta ainda está lá, não saiu. Você coleta, e eu tenho uns médicos bem parceiros meus, assim, porque ficam bombeando lá para eu conseguir coletar o máximo possível intraútero, que é quando você consegue coletar o maior volume. E aí você saiu aquela placenta, você pega a placenta, vai com tudo estéreo, né, para uma mesinha que está lá preparada e termina a coleta daí extrauterina daí. Fala. Sensacional, que trabalho lindo, Sol. É e daí, lindo. depois da coleta, quais os próximos processos? Aí você, além do sangue, você ainda coleta o tecido, né? O cordão, o médico deixa o máximo possível de cordão, e aí a gente coleta, bota tudo no frasquinho, vai tudo armazenamento, todo armazenamento é feito no gelo, né? E aí vai ser transportado para São Paulo, que a empresa é lá, e lá começa a acontecer todos os processos necessários. Sensacional. E daí pensar que esse processo pode salvar vidas. Pode ser a cura de mais de 80 doenças. Sol, sensacional. Sensacional. Que legal. Por isso que eu achei muito legal trazer, e em outros programas eu vou trazer mais coisas, porque tem muita coisa para falar sobre as células-tronco. Amei, Sol, amei. Que legal. E daí,
você fala isso para as gestantes sobre esse processo? Agora eu não falava, porque era assim, tipo, era tudo muito automático, né? E agora, inclusive, nos cursos de gestantes que a gente faz, a gente começou a apresentar a coleta de células-tronco. Que legal, adorei, Sol, obrigada por dividir esse assunto conosco, achei sensacional e quero entender cada vez mais sobre esse assunto, porque eu tenho certeza que tem muita informação boa sobre esse tema. E obrigada por estar aqui comigo em mais um programa, né? São 4 anos aí de gravação oficial na TV, porque antes já tem mais aí, tem uma história do meu lado, né, Sol? Ficando velhinha juntas. Estamos ficando velhinha, compartilhando conhecimento e conteúdo. Eu sou muito grata, Sol, por poder levar até você conhecimento que a Sol, ela está sempre fazendo curso, está dentro da maternidade, está se conectando com médicos e, enfim. Obrigada, Sol, por vir aqui, por dividir tanto conhecimento com as nossas mamães aí que nos acompanham. Que merecem, né? Merecem, com certeza merecem, e a gente faz o nosso melhor, né? Isso aí. Obrigada e até a próxima. Até. Vamos falar sobre a gestação e a osteopatia. Como que será essa relação? Quem vai nos contar é a Isa, nossa osteopata maravilhosa. Bem-vinda ao Minuto Mamãe e Bebê. Obrigada, Mari, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bom te receber e aprender com você e dividir conhecimento. Então, me fala um pouquinho sobre essa relação da osteopatia com a gestação, onde que vocês entram, como que vocês atuam, o que vocês trazem de benefício para as gestantes. Então, hoje em dia tem se falado muito da osteopatia no recém-nascido, mas para um tratamento bem feito para esse recém-nascido, ele tem que começar a ser feito lá na barriga da mamãe dele. Então, a gente consegue fazer com que a pelve dessa mãe ela esteja preparada para o parto. E aí que o parto ocorra da forma mais fisiológica possível para essa criança. Então, é muito importante que essa mãe tenha um preparo antes. E muitas mães, elas vão passar por várias mudanças fisiológicas no corpo, estruturais, e elas acabam tendo queixas. Principalmente dor lombar, dor pélvica, e essas queixas elas acabam atrapalhando muito a vida dessas mães, porque elas não podem fazer muita coisa para melhorar. Elas têm remédios que elas não podem tomar, elas não podem fazer nenhum procedimento, elas ficam um pouco limitadas. Então, a osteopatia ela vai entrar, né? A gente já conversou sobre a osteopatia, que a osteopatia ela enxerga o corpo como um todo. Então, na osteopatia a gente sempre pensa em buscar um equilíbrio para esse corpo. E como esse corpo da gestante está sempre sofrendo modificações, a osteopatia vai estar ali ajudando que essas modificações sejam feitas sem dor, sem nenhum outro problema, outra queixa, outro sintoma. Porque é um período de muitas transformações, né? O corpo muda todo, imagina, uma vida crescendo ali dentro, né? E realmente é dor na coluna, enfim, são várias reclamações. E tem uma idade gestacional esperada, melhor, adequada para começar? Ou assim, a gente sabe que qualquer fase vai ajudar, mas tem algo que vocês indicam, olha, tal semana já procurar um osteopata? Assim, não tem contraindicação para nenhuma fase. Até tenho algumas pacientes que estavam fazendo tratamento por outro motivo e descobriram que estavam grávidas e a gente deu seguimento. Mas mais ali, depois do 4º, 5º mês, é que começam realmente as queixas, né? Do aumento da pressão ali, do abdômen, acaba causando essa dor lombar, que elas reclamam bastante. Então, é ali que a gente começa a entrar mais incisivo para poder preparar esse corpo para o parto. Mas não só preparar para o parto, mas fazer com que essa mãe passe por uma gestação tranquila. Por uma gestação sem inchaços, sem dor, sem outras queixas, né? Então, lá pelo 3º trimestre de gestação, tá tudo diferente, né? O bebê já tá bem maior. Então, assim, daí essa fase tu não aproveita mais, tu não curte, tu fica cansada, debilitada. Então, quando tu tens aí a possibilidade de curtir todas as fases da gestação, muito melhor, né, Isa? Sim, e tanto que hoje em dia as mães, elas não param de trabalhar, né? Elas vão trabalhando até lá 38 semanas. Então, como é que essa mãe vai trabalhar com pé inchado, mão inchada, dor na lombar? A gente precisa conseguir dar um alívio para essas mães também, né? Não só tanto de curtir o momento, mas de conseguir viver a vida normal. Não ter dor, né? Viver um momento, assim, que tu tá gerando uma vida, mas não tá com aquela carga absurda, porque tudo dói, e não é legal, né? Qualquer movimento que tu vai fazer, tu não consegue, porque já tem a barriga, enfim, as pessoas, nós acabamos ganhando uns quilinhos a mais, Sim. Então tudo isso vai afetando no dia a dia, né? E aí não tem posição para dormir,
E aí sente náusea, sente tontura, sente incômodo. São muitos sintomas, né? E aí a osteopatia ela pode acompanhar essa gestante até o final da Sim. gestação e depois traz o bebê e assim a vida segue eternamente com o osteopata. Sempre com o osteopata junto. A gente vai fazer o acompanhamento durante toda a gestação. Não precisa ser uma coisa frequente, vai depender sempre da queixa. Mas é muito comum que essas gestantes aumentem muito os fluidos. E aí, por causa do bebê, ela vai ter mais retenção de líquido, vai ter mais pressão. Então, as gestantes elas já estão acostumadas a fazer os tratamentos para isso de drenagem linfática, de massoterapia. E aí a osteopatia auxilia para que esse tratamento seja bem feito. Então, o tempo todo na gestação vai estar sendo benéfico. Que legal. Sim. E como que tem uma área em especial desse manuseio? Como que é assim? Porque tem pessoas que nunca fizeram uma sessão com osteopata, Sim. né? Então conta pra nós o que acontece em uma sessão, qual a duração. Então, cada corpo é um corpo, né? Cada indivíduo é um indivíduo. Então, a gente vai sempre fazer uma avaliação inicial para ver as queixas e para ver o que de estrutura pode estar com algum problema, com alguma disfunção. Mas nas grávidas costuma ser o aumento da pressão tanto no diafragma quanto no assoalho pélvico. Elas já costumam fazer esse acompanhamento com a fisiopélvica. A gente tem uma parceria muito boa, a osteopatia com a fisiopélvica, de troca, né? E a gente, como a grávida tem um probleminha da barriga, então acaba sendo deitadinha na maca, de barriga para cima ou de lado, e as técnicas são bem sutis, não são desconfortáveis para ela nem para o bebê, apesar de eu ganhar uns chutinhos às vezes, Que legal. mas não são desconfortáveis. E aí a sessão costuma variar, né? 50 minutos, 1 hora, depende da queixa. E depende também de como essa mãe vai se sentir durante a sessão. Isso aí a gente vai sempre respeitando a fisiologia do corpo dela e da vontade do neném também. Aqueles que mandam no fim das contas, né? Isa, que legal, adorei. Obrigada por dividir tanto conhecimento conosco e até a próxima. Até a próxima. Obrigada pelo convite mais uma vez. Vamos falar sobre mitos e verdades na cirurgia pediátrica. Tô com uma listinha aqui pra gente tirar essas dúvidas com a nossa cirurgia pediátrica, óbvio, doutora Ana Laura, bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Tá preparada aí pros mitos e verdades? Vamos lá. Vamos lá então. Primeiro, colocar moeda no umbigo. Fecha a hérnia umbilical, mito ou verdade? Mito. Então, apesar de ser um queridinho, né, dos pais, ou a moeda, ou algodão ali no umbigo, eles não ajudam a fechar a hérnia, tá? Então, os estudos não mostram absolutamente nenhuma diferença entre colocar, né, algum objeto ali para tentar tampar a hérnia ou não colocar nada, né? Então, apesar da gente saber que os pais persistem colocando, né, não existe evidência para isso. Se for para a hérnia fechar sozinha, ela vai fechar. Se for para não fechar, ela não vai fechar, independentemente de ter colocado ou não a moeda. Às vezes acaba que fecha, porque ia fechar de qualquer maneira e as pessoas acham que foi por conta da moeda. Exatamente. E não faz mal. Não, fazer mal não faz, mas também não traz nenhum benefício, só pode trazer um pouquinho de desconforto para a criança, né? Tá sempre com a moedinha ali. Perfeito. Vamos para a próxima. Massagem resolve a fimose, mito ou verdade? Mito. A massagem não resolve a fimose, né? Então, o que acontece, né? Aquela massagem que antigamente era recomendado fazer, de ficar sempre forçando o prepúcio para baixo, pode até mesmo prejudicar, né, a resolução espontânea da fimose. Porque ela pode ir causando microfissuras na região do prepúcio e isso causa um tecido de cicatrização que ele é mais endurecido. E aí sim a criança pode fazer um anel de fibrose, né, de fimose. Então, além de não resolver, pode trazer uma piora. Exatamente. Para o quadro. Então, assim, tem que esperar porque pode resolver sozinho ou fazer cirurgia, é isso? Isso mesmo. Perfeito. Então, vamos para a próxima. Criança se recupera mais rápido de uma cirurgia do que um adulto? Mito ou verdade? Parcialmente de verdade. Depende, né? Então, assim, se for uma cirurgia que a gente chama de eletiva, né? Essas com dia, hora marcado, for uma criança saudável e bem nutrida, a recuperação, ela costuma ser um pouquinho mais rápida. Agora, se é uma cirurgia de urgência, se a criança já tem outras doenças associadas, isso pode prejudicar a recuperação dela. E, às vezes, dependendo do grau ali da inflamação, infecção, né? Que a criança tiver, pode até prejudicar um pouquinho a recuperação. Então, depende. Legal. Próxima. Criança não tem pedra na vesícula. Mito ou verdade? Mito.
né? Olha, atualmente, inclusive, isso vem até aumentando, né? A incidência, a prevalência de pedra na vesícula em crianças. Atualmente, a gente opera muita criança com pedra na vesícula, né? Antigamente, era mais assim, a criança que tinha alguma doença hematológica, que é um fator de risco, ou então pacientes com trissomia ali do 21, que também pode ter pedra na vesícula. Mas atualmente, né, acho que por conta de mudança na dieta, nos fatores alimentares, isso tem causado muita pedra na vesícula em criança. A gente atende muita criança com pedra na vesícula hoje em dia. Olha só, e tem uma idade, tem um sintoma? Como é que funciona? Normalmente são crianças maiores, ali pré-adolescentes principalmente, né? E tá um pouquinho associado com sobrepeso nessa faixa etária. Mas a gente também já operou pacientes assim, sem sobrepeso, com peso normal, completamente saudáveis, inclusive crianças menores, né? Do que o que a gente costuma esperar, né? E normalmente, assim, o quadro é dor depois de se alimentar. Dor na região ali né, logo acima do umbigo, na região do epigastro, que a gente fala, ou do ladinho direito, mas mais em cima, principalmente depois de comer. É uma dor que costuma durar em torno de umas 2 horas de duração e depois ela melhora, né? Às vezes pode estar associada com vômitos. Se for uma dor que dura mais do que umas 4, 6 horas, associada a vômitos, isso normalmente está associado já a uma inflamação da vesícula, por conta dessas pedras, que daí a gente chama de colecistite. Olha só, e daí o procedimento é cirúrgico, retirada da vesícula. Isso, tem que tirar a vesícula inteira, né, e não só as pedras, como algumas pessoas acreditam, porque uma vez que a vesícula começou a formar essas pedras, para a vida inteira ela vai continuar formando. Então a gente tem que tirar a vesícula inteira. Mesmo que não esteja inflamado, que seja só as pedras, já tira tudo. Se é só as pedras e a pessoa tem sintomas por conta disso, a gente também faz a cirurgia para tirar a vesícula. Então não existe uma cirurgia para tirar só pedra na vesícula. Não, a gente tira a vesícula inteira. Perfeito, vamos para a próxima. Então, dor nos testículos não é normal, mito ou verdade? Verdade. Né? Então, qualquer dor na região ali dos testículos tem que procurar atendimento o quanto antes, porque o maior risco é ser a torção testicular. Né? E quanto antes a gente operar, a gente costuma dizer que a gente tem maior chance de salvar o testículo quando a gente opera nas primeiras 6 horas de dor. Então, o período, né, é realmente uma janela muito estreita. Por isso que quanto antes a criança sentir dor no testículo, mais cedo deve procurar a emergência. Olha só, porque às vezes a gente normaliza coisas e pode ser algo grave. Exatamente. Então, sempre que tem uma dor ali, tem que procurar o profissional, tem que ver o que está acontecendo. Isso, tem que procurar atendimento. Perfeito. Cirurgia e resfriado não combinam. Mito ou verdade? Verdade. Né? Então, assim, se é uma cirurgia que a gente diz eletiva, né? Essas também, por exemplo, uma cirurgia de hérnia, dia, hora marcado, a gente precisa adiar essa cirurgia, porque pode prejudicar a recuperação da criança, né? E pode trazer, inclusive, complicações respiratórias. A criança pode não sair da ventilação mecânica, precisar ir para uma UTI ou precisar continuar internado por conta disso. Né? Agora, se é uma cirurgia de urgência, ou seja, uma apendicite, a criança está com resfriado, aí não tem como adiar, né? Ainda que a recuperação possa ser mais prolongada, a gente precisa operar mesmo assim. Então, o ideal sempre para uma cirurgia, criança saudável ali, mas às vezes tem urgências, emergências, e aí acaba fazendo do jeito que dá. Exatamente. Né? Em relação ao quadro da criança atual, né? Isso mesmo. E para a gente finalizar, cirurgias sempre deixam cicatrizes grandes. Mito ou verdade? Mito, né? Atualmente, muitas das cirurgias que a gente faz por vídeo, que são cirurgias minimamente invasivas, fica com cicatriz muito discreta, né? Ainda essa semana, acho que umas 3 ou 4 crianças assim, que eu atendi de pós-operatório, né? Eu levantei assim a blusinha para examinar, olhei e disse assim: tu tem certeza que fez cirurgia? Que legal. Porque quase não dá para ver, aí fica bem discreto mesmo. Que legal, adorei. Obrigada por nos esclarecer tantos pontos e tantas coisas, porque realmente assim, a internet é muito bom, mas a gente vê muito mito. E a gente ter segurança, a gente saber, por isso que eu sempre digo, assim, na dúvida, busca um profissional, converse com um profissional de qualidade, porque só vocês sabem a verdade, né? Então a gente pode ver, fulana falou aquilo, mas o médico? E o teu filho, o teu caso? Então cada caso é único, né? Então obrigada por dividir tanta informação e até a próxima. Muito obrigada, Mari. Você já se perguntou se quando você está menstruada você pode ter relações sexuais? Hoje quem vai nos responder
essa dúvida é a nossa ginecologista, a doutora Dani. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Acredito que muitas mulheres te questionam sobre isso. Tem algum problema, alguma doença, faz mal? Dani, conta pra nós, a mulher pode ter relação sexual estando menstruada? Depende. Por que depende, né, Mari? Porque você, como mulher que está fazendo essa pergunta, você tem que ver se faz sentido para você ter relação sexual enquanto você estiver menstruada. Do ponto de vista médico, não tem nenhuma contraindicação. Sim, pode ter relação sexual, sim. Agora, de acordo com a tua religião, com o teu estilo de vida, com a tua ideologia, faz sentido para você ter relação sexual? Então, em primeiro lugar, tem que vir a gente, tem que vir as nossas decisões, o que é importante pra gente, tá? Mas, a gente voltando também, né, pro meio médico bem tradicional, tem até algumas mulheres que se beneficiam tendo relação sexual quando elas estão menstruadas. Por quê? Pela própria excitação, que tem contração uterina, contração das paredes vaginais também, tem um relaxamento da musculatura pélvica com excitação e orgasmo. Tem algumas mulheres que têm menos cólica durante a menstruação, tá? Então, tem mulheres que se beneficiam sim. Tem mulheres que têm desconforto, que têm dor na relação. E como na menstruação esse canal vaginal está mais lubrificado por causa do sangue, né? Então, o sangue também pode contribuir para a lubrificação. Tem mulheres que preferem ter relação sexual enquanto estão menstruadas. Sem dizer que tem mulheres que têm mais facilidade de ter orgasmo nessa fase, que tem mulheres que têm mais sensibilidade, têm mais prazer, né? Então, para a gente responder isso, a gente tem que colocar em primeiro lugar sempre essa mulher, que, claro, é meu público, né? Eu como ginecologista, e a gente tem que pensar sempre nas parcerias dessa mulher, né? Para as parcerias dessa mulher, essas pessoas também se sentem confortáveis em ter relação sexual com alguém que está menstruado, né? Com alguém que está menstruada. Então, isso também é importante, porque às vezes você, como mulher, não tem nenhum problema em ter relação sexual menstruada, mas a tua parceria, o teu parceiro, parceira, parcerias não gostam. Então, a gente também, quando a gente se relaciona com alguém, a gente também tem que pensar no bem-estar dessa outra pessoa. Então, quando a gente pensa no ponto de vista médico, não vai trazer nenhuma doença, não tem essa questão, não faz mal, não é algo mais do casal ali decidir e ver o que faz sentido para eles ou não. Sim, tem uma coisa bem importante, tá, Mari? O que a gente tem que pensar em doenças, na verdade, não é uma contraindicação, que não é que não pode ter relação menstruada. Porém, quando se tem relação menstruada, é importante o uso de preservativo, né? Porque também se fala muito que menstruada, essa mulher não pode engravidar, que isso também não é bem assim, é um outro capítulo aqui do nosso programa, mas aí tem muita gente que não usa preservativo porque está menstruada, pensando que não vai engravidar. Porém, quando a mulher está menstruada, ela tem maior contato ali de secreção de sangue com essa outra pessoa, e isso pode sim aumentar a probabilidade de contágio de infecções sexualmente transmissíveis, HIV, hepatite B, hepatite C, sífilis, clamídia, gonorreia, né? Então a gente tem que lembrar que não existe uma contraindicação para ter relação sexual menstruada, porém é mais fácil a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. Então um alerta aí para uso de preservativo nesses momentos. Dani, obrigada pelas informações. Agora acho que a gente respondeu a pergunta das tuas pacientes e de muitas mulheres que têm essa dúvida, né? Então acho que fica muito a critério de cada um, mas lembrando sempre que o cuidado ele vem em primeiro lugar, não só pensando aí numa gestação, mas em saúde, transmissão de doenças, que a gente sabe que quanto mais vai passando o tempo, mais essas doenças elas vão se espalhando, né, Dani? Tem que vir sempre para avaliação, tem que vir sempre para consulta, para receber orientações e ser avaliada, né? É verdade, porque esse tipo de dúvida é algo que se a paciente frequenta de forma certinha um ginecologista, ela já pode tirar essa dúvida diretamente com o profissional e não ficar lá buscando informações com a vizinha, com a amiga, né, Dani? Ela pode tirar essa dúvida direto com o profissional. Eu acho que quando a gente escolhe uma ginecologista para chamar minha ginecologista, a gente tem que ter toda essa liberdade. Olha, eu gostaria de fazer tal coisa, eu posso, faz bem, não faz. Essa relação, ela precisa ser muito sincera. Ah, troquei de parceiro, porque às vezes a gente pensa, não tem como eu ter pego uma doença, ela trocou de parceiro, não contou. Então, coisas que precisa ter uma intimidade
com a médica para que tu consiga também É que orientar. isso são 3 assuntos muito polêmicos e muito tabus, né? Menstruação ainda é um assunto que é muito tabu. Infecções sexualmente transmissíveis e sexualidade. Então, eu acredito que dentro da ginecologia, né, esses 3 assuntos são os assuntos que envolvem mais tabu, mais mito, mais falta de conhecimento, vergonha. Então, imagina, a gente reuniu aqui em alguns minutos os 3 maiores assuntos que são tabu dentro da ginecologia. Olha o quanto de informação a gente tem para ser trazida aqui. É verdade. Dani, obrigada. Obrigada por a você. contribuir com tanta informação, com tanto conhecimento, e até a próxima. Até a próxima. Você já ouviu falar em prolapso vaginal? Quem vai nos tirar todas as dúvidas sobre esse assunto é o Dr. Augusto. Bem-vindo novamente. Muito obrigado, feliz de estar aqui novamente. Doutor, o que a gente precisa saber sobre prolapso vaginal? Então, já começa que é um nome que quase ninguém nunca ouviu falar, né? Mas é uma coisa que muita gente tem e não sabe. Que nem naquele outro dia que a gente falou de incontinência urinária, né? Às vezes a pessoa tem e nem sabe que tem. O que é esse tal desse prolapso? É aquela bola que algumas mulheres sentem saindo para fora da vagina, que forma aquela sensação de volume, e de repente do nada a mulher, meu Deus, eu tô com um negócio aqui no meio das pernas, o que é isso? É o tal do prolapso que acontece em algumas mulheres. E qual a causa de algumas mulheres desenvolverem, de terem essa bola? Então, isso acontece também por vários motivos, né? Porque, como eu falei daquele outro dia também, com o tempo, a musculatura da pelve da paciente vai ficando mais enfraquecida por conta de obesidade, por conta de excesso de partos. Essa musculatura vai ficando frouxa e também por conta da idade, menopausa, o próprio colágeno, né, da pele da vagina vai ficando um pouquinho mais fraco, mais solto. Então, o que acontece? Pelo peso do abdômen, ele começa a empurrar os órgãos que ficam na parte da pelve, que é o útero, a bexiga ou até próprias alças de intestino, pelo canal da vagina, forçando esse conteúdo lá para dentro e às vezes, dependendo do grau de flacidez dessa musculatura, podendo vir até para fora, exteriorizando e nos casos até mais graves, né, que é o que a gente chama de prolapso completo, pode acontecer de todos os órgãos da mulher ficar ali entre as pernas dela. Então, massas volumosas, né, fica tipo um balão no meio das pernas da paciente e ali vai estar útero, pode ter pouco de intestino prolapsando, a bexiga às vezes vai quase toda para fora, ao ponto às vezes até da paciente ter que empurrar o prolapso para dentro para conseguir urinar ou até mesmo para conseguir evacuar. Nossa, que perigoso, porque infecções? Exato, exatamente. Quando isso vai ficando ali em contato com a pele, pensa, a mucosa da vagina, a pele da vagina, ela é feita para ficar lubrificadinha dentro do corpo. Ela fica do lado de fora, em contato com ar, em contato com o tecido, vai raspando, começa a fazer corrimento, infeccionar, às vezes faz feridas. A gente já viu casos assim terríveis, claro, em pacientes que retardam o atendimento, porque geralmente isso começa muito leve. Não começa desse tamanho, né? Exato. E as pessoas vão deixando passar e a gravidade aumenta. Exatamente, não é uma coisa assim, por exemplo, fiz uma força, puf, saiu. Não, é uma coisa progressiva. A maioria das mulheres que tem fácil acesso a recurso, logo que ela já começou a sentir, começou a incomodar na relação, para sair, para fazer atividade física, ela já procura um médico e já trata. Agora, ainda tem aquelas mulheres que às vezes não têm um acesso tão rápido ao recurso, às vezes aquela mulher que tem preconceito, que a gente sabe, né, que tem muitas mulheres que não vão no ginecologista, que tem medo de ir porque ouviu uma amiga dizer que se mexer piora. Né? Antigamente tinha muito isso. Então elas vão deixando. Às vezes está num ponto que chega a estar tão grave que a paciente já não consegue mais nem caminhar direito por conta do prolapso. Nossa, imagina a vida dessa pessoa, quanto isso não afeta em tudo. E o que a gente faz quando acontece uma situação dessa, de preferência lá no comecinho, né? Se for no comecinho, tudo fica bem mais fácil, tá? Quando é uma coisa mais leve, a gente consegue resolver com aquelas coisas que a gente costuma indicar para aquelas pacientes, né, que têm esses fatores de risco, né? Por exemplo, diminuir a questão do peso, né? Começar a fazer a fisioterapia pélvica para fortalecimento dessa musculatura. Às vezes a paciente é menopausada, a gente fazer uma reposição hormonal, nem que seja tópica, melhora o colágeno, melhora a qualidade ali da mucosa e isso tudo, às vezes, se for um prolapso leve, já resolve. Tá? Agora, nesses prolapsos moderados, e especialmente nesses prolapsos mais avançados, daí a gente tem que fazer cirurgia, porque realmente não tem como
voltar aquela estrutura para dentro, tá? Quando a gente pensa na cirurgia, é uma cirurgia grave, é uma cirurgia complicada e complexa? Depende do ponto de vista. Para a paciente, é uma cirurgia quase que inteiramente vaginal. Na imensa maioria das vezes, a gente consegue fazer tudo por baixo. Então, ela tende a ter uma boa recuperação, não tende a ter tantos sintomas, tanta dor no pós-operatório. Geralmente, a paciente passa muito bem, para ela não é muito complexo. Claro que para o médico, né, você identificar todas essas estruturas, né, passo por passo, reduzir a bexiga, botar o intestino para dentro ou retirá-lo, depois fixar, né, é um processo um pouquinho mais complexo, mas eu acho tão bacana de fazer, é uma cirurgia que eu acho tão boa, porque além, né, claro, da dificuldade técnica ser desafiadora, mas também o resultado que as pacientes sentem é impressionante. Elas vêm, às vezes, no pós-operatório, a primeira coisa que elas vão olhar assim no meio, meu Deus, cadê? E a gente não faz só a parte de botar para dentro e fixar as estruturas, a gente também faz a parte externa, né? O períneo ali e tal, ele precisa ser reconstituído. A gente, se tiver ali com muita dificuldade na questão do alargamento, da entrada, que a gente chama do introito vaginal, a gente arruma. Então acaba também melhorando a parte estética da paciente, às vezes ela volta a ter relação, melhora no seu relacionamento, no seu dia a dia, então é muito gratificante fazer esse tipo de cirurgia. Nossa, é uma transformação para a vida dessa paciente, né? Tu entrega qualidade de vida, Sim. Saúde e estética? Sim, na mesma cirurgia, é impressionante mesmo. E é uma cirurgia que demora quanto tempo, mais ou menos, doutor? Depende, claro, da gravidade de cada paciente, de cada situação, a gente sabe, a gente sempre fala sobre isso, que cada caso é um caso diferente, né? Em geral, os prolapsos mais leves e tal, a gente consegue resolver em torno aí de 40 minutos, 1 hora de cirurgia. Claro que as cirurgias que estão com prolapsos totais, né, a gente vai fazer cirurgias mais complexas, daí pode levar de 1h30, 2 horas. Às vezes precisa tratar a incontinência urinária junto, porque às vezes já tem as duas coisas associadas, então já faz a cirurgia do sling, daí a cirurgia já fica um pouquinho mais longa. Mas, em geral, independente do tempo de cirurgia, o resultado para a paciente é muito parecido no pós-operatório. Isso é bem interessante também. Que legal. E quando a gente pensa nesse pós-operatório, quais são as recomendações? Essas pacientes devem fazer aquele pós-operatório cuidadoso, né? Então, evitar ficar se movimentando demais. Obviamente, não pode ter relação durante um período, então os maridos têm que ser compreensivos nessa parte, né? Mas, em geral, ali depois de uns 30... no máximo 60 dias, a paciente já consegue voltar às suas atividades, atividade física, relação sexual, tudo devagarinho, com uma boa orientação. Fisioterapia pélvica no pós ajuda a evitar que aconteça de novo, porque algumas, dependendo da técnica cirúrgica, você tem uma validade aí de uns 10, 15 anos e pode acontecer de novo. Agora, emagreceu, parou de fumar, fez a fisioterapia, daí é para a vida inteira. Que legal, doutor. Obrigada por dividir tanto conhecimento conosco, tantas informações boas. Se você se interessou por esse assunto, se você quer entender um pouco mais, entra no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, procura o Dr. Augusto lá. Lá você vai encontrar um perfil cheio de informações, pode tirar dúvida com ele, o que eu sempre falo e lembro, nada substitui uma boa avaliação, né, doutor? É isso aí. Obrigada e até a próxima. Obrigado também.